Versículo 5. Essa é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Por que eu estou sofrendo nessa vida? E sofrendo não é no sentido de viver na miséria, na desgraça, nunca ter nada na vida. Não necessariamente, tá? Às vezes você está sofrendo na miséria, na amarração financeira, nas dívidas, e não é por falta de fé, não. É por falta de sabedoria financeira. É isso. É por falta de conhecimento sobre finanças, investimentos, guardar seu dinheiro, o que fazer com o seu dinheiro. Às vezes o teu problema é esse. O teu problema não tem a ver com fé. Porque vida financeira não tem 100% a ver com fé. Você pode ser a pessoa cheia de fé, se você não sabe guardar 10% do seu dinheiro. Se você não sabe investir esse dinheiro. Se você acha que investir dinheiro é guardar dinheiro na poupança, ou é você deixar dinheiro lá guardado dentro do bolso da calça, você acha que investimento é isso e eu estou prosperando. Por isso que não prospera como deveria. Você acha que prosperidade é ganhar R$2.000 no mês e gastar R$2.500. Aí você vai clamar, Deus faz um milagre. Aí Deus vai falar, cria vergonha na cara. Você ganha 2.000, gasta 2.500, uma criança do ensino fundamental entende que vai faltar R$500 todo mês. Não tem sentido isso? Então, às vezes a pessoa confunde, fala, ai pastor, eu sofro com a vida financeira porque Deus quer. Não, a maioria sofre porque infelizmente o brasileiro não tem uma coisa maravilhosa chamada educação financeira. A gente tem educação, muita gente é educada, não sou mal educado mesmo, mas muita gente é bem educada, educação com as pessoas, mas não tem educação financeira, não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Aí ganha 2.000, tem um aumento, agora eu ganho 3. O que a pessoa faz? Gasta os 3, quando não gasta 3.500. Não sai da miséria nunca, 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 nunca. Você entende que tem uma diferença? Então a pessoa fala, estou sofrendo financeiramente, é porque Deus quer. Não, na maioria das vezes, 99% dos casos, é culpa sua. Maioria das vezes. Mas tem outros tipos de sofrimento, mas o que ele está falando aqui? Perseguição, esse é o sofrimento deles. O sofrimento deles aqui não é sem dinheiro. O sofrimento deles aqui não é doença. O sofrimento deles aqui não é o casamento destruído. O sofrimento deles aqui não é, meu filho isso. Não, o sofrimento deles é perseguição. Esse povo aqui está sendo perseguido. Então eles estão sofrendo por amor a Cristo. Você tem que dar graças a Deus que a gente vive num estado laico, um estado que ele não te força, não te impõe uma religião totalitária, e é um lugar que você tem liberdade de culto. Eu só posso estar aqui falando da palavra porque isso é permitido no Brasil. Apesar que está tramitando leis aí, fica esperto, que isso aqui daqui a pouco vai ser crime. E se eu fizer isso, eu vou ser um criminoso. Daqui a pouco vem essas leis aí. Tomara que não para a nossa época, mas enfim, né? Em algum momento isso vai aparecer. Perseguição, ok? É o sofrimento deles. É claro, não vou negligenciar os outros tipos de sofrimento. Tem gente que sofre por causa de um casamento mal sucedido. Tem gente que sofre por causa de uma separação. Tem gente que sofre por causa de uma doença. Tem gente que sofre por causa de uma depressão. Tem gente que sofre por causa disso, daquilo. São vários causadores de sofrimento aí. E até a vida financeira. Tem gente que tem estudo e a vida financeira não vai. Então, vários causadores de sofrimentos, mas a ideia é essa aqui, Temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Então, no meio do sofrimento, a Bíblia diz aqui, aquele povo tem paciência e confiança em Deus. Entendeu? Pega o que eu falei lá no comecinho, 21 dias Daniel orou. Ele não ouviu e nem viu respostas, mas ele continuou. E se tivesse que continuar mais 21 dias, ele continuaria mais 21 dias. Você está orando há quanto tempo? Não sei. Continua. Até quando? Até receber a resposta. Nós já estamos em 103. Vamos até 206.
Vamos até quantos que for necessário. Lembrando que é 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Essa é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram, e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá falando aqui do arrebatamento, tá falando aqui desse juízo, tá? Vou dizer dessa maneira. Então, aqueles que fazem o povo de Deus sofrer perseguindo aqui na terra, naquele dia, eles irão sofrer, porque eles perseguiram o povo de Deus. E o povo de Deus vai ter descanso. Você vê que os papéis se invertem. Enquanto as pessoas hoje perseguem o povo de Deus, tecnicamente eles estão descansando e perseguindo o povo de Deus, que está sofrendo. Só que esse papel vai se inverter. Naquele dia, no dia da vinda do nosso Senhor, naquele momento, tá? O papel vai se inverter. E esse aqui é um argumento válido para aqueles que dizem que o arrebatamento vai ser depois dos 7 anos de tribulação, que Jesus vem e já vai ter esse juízo aí, tá? Então, por isso que eu falei, tomara que ele venha antes dos 7 anos. Se ele vier depois dos 7, a gente está bem lascado, tá? Bem lascado, bem lascado. Tomara que a minha visão esteja certa e de muitos também, tá? Mas você tem que estar preparado. Porém, o final da história é esse. Nós teremos descanso. Louvado seja Deus. Só para a gente encerrar, versículo 9. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. E para mim, o pior castigo não é ir para o inferno, sabia? Para mim. Eu ouvi um pastor falar isso uma vez, muitos anos atrás, e eu concordei 100%. Para mim, o pior castigo não é ir para o inferno. Não é? Não. Tem castigo pior? Tem. Qual que é o pior castigo? É você ficar eternamente longe da presença de Deus. Esse é o pior castigo que um ser humano vai poder receber. E principalmente, um ser humano que já algum dia se aproximou de Deus, buscou a Deus, serviu a Deus. Principalmente esse. Ficar eternamente afastado de Deus vai ser o pior castigo. Por isso, volte para Jesus agora, nesse momento. Se você está longe do Senhor, volte agora. Como que eu faço? Procura no canal aí alguma oração para você se consertar com Deus, para você entregar a sua vida a Jesus. Volta para Ele hoje. Ah, mas não tem nenhuma igreja aí que eu goste e queira ficar frequentando. Então, frequenta a nossa igreja online aqui. Frequenta, vai na descrição dos vídeos aí, dá uma olhadinha, se inscreve no canal, acompanha a gente, vem para as lives, tá? Fica com a gente aqui, você vai ter todo o apoio que você precisa para crescer, amadurecer, desenvolver como um cristão aqui no canal, ok? Jesus está voltando. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que Ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês e vocês serão elogiados por Ele por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você quer ver duas cartas maravilhosas
1ª e 2ª Tessalonicenses. Leia, faz um favor para si mesmo. Leia essas 2 cartas, são fantásticas, fantásticas. Você entendeu o que Deus quis falar com você hoje? Você entendeu o que Deus tem para você? Deus tem coisa grande e poderosa. Que o Senhor resplandeça, brilhe sobre a tua vida de uma maneira profunda, grandiosa, em nome de Jesus. Amém? Lembre-se sempre de se inscrever no canal. Lembre-se sempre de estar deixando o like e compartilhando aqui.